Aprovado por unanimidade em comissão especial o pacote de medidas de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público. O ministro da Educação participa de audiência na Câmara e defende a reforma do ensino médio. E esta edição destaca também: o Conselho de Ética absolve os deputados Jean Willis e Laerte Bessa em processos por quebra de decoro parlamentar. Deputados se reúnem em comissão geral para debater a situação dos motoristas de Uber. Em Brasília, 12h06. O Jornal da Câmara começa agora. A Comissão Especial da Câmara, que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção, aprovou agora à noite o relatório final do deputado Onyx Lorenzoni por 30 votos a 0. Os parlamentares chegaram ao consenso depois de um longo dia de trabalho que começou às 9 da manhã. A comissão especial que debate as medidas contra a corrupção voltou a se reunir nesta quarta-feira para discutir o parecer do deputado Onyx Lorenzoni. O relatório prevê 12 propostas de combate à corrupção, 2 a mais que as sugeridas pelo Ministério Público originalmente. De acordo com o relatório apresentado, as medidas são: teste de integridade para agentes públicos, que poderão sofrer sanções administrativas caso sejam flagrados em atos de corrupção durante estes testes. Criminalização do enriquecimento, que não pode ser explicado pelo agente público. Corrupção como crime hediondo, possibilidade de juiz decretar o processo como encerrado, caso seja apresentado um recurso apenas para atrasar o julgamento. Possibilidade de o Ministério Público fechar com funcionários públicos acordos parecidos com as delações premiadas em casos de crimes administrativos. Ampliação do prazo de prescrição penal para que atrasos na justiça não impeçam um criminoso de ser julgado. A admissibilidade de prova ilícita que tenha sido obtida de outra prova ilícita, desde que fique provado que seria possível chegar a estas provas por outros meios. Punição do Caixa 2. Multas a bancos que descumprirem ordens judiciais de fornecer dados sobre investigados. Criação de meios para que os bens adquiridos de forma ilegal sejam mais facilmente apreendidos pelo Estado. O reconhecimento da figura do reportante, que é o cidadão que relata o cometimento de crimes ou casos suspeitos e não necessariamente tenha envolvimento nos fatos. Por último, aumenta a possibilidade de que o corrupto devolva, por meio de acordo, o patrimônio desviado, recebendo em troca uma pena atenuada. Mas o ponto mais polêmico da proposta ficou de fora: a possibilidade de magistrados e membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade. Para convencer os deputados a aprovar seu parecer, Lorenzoni propôs fazer um texto em separado para a proposta de punição de juízes e do Ministério Público, que será discutida em outra ocasião. Está sendo feito um estudo no sentido de encontrar, e provavelmente seja na lei de improbidade, que vá se encontrar um capítulo onde se pode trabalhar com o conceito de crimes funcionais de magistrados e procuradores ou promotores de justiça. Esse trabalho, que será feito logo após a votação das 10 medidas, nós pretendemos até terça-feira ter esse projeto pronto, com a capitulação adequada, os tipos adequados, as penas estabelecidas. A reunião desta quarta-feira também foi marcada por diversas pausas para alterações técnicas no texto do relator, com base em sugestões feitas pelos deputados. E depois de mais de 13 horas de reunião, às 11 da noite, o relatório foi aprovado por unanimidade. 30 votos a 0 a favor do relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Agora, ele será encaminhado para análise do plenário da Câmara. Isso nos dá muita força e nos bota lá no plenário com uma condição de salvaguardar as 10 medidas, e o país realmente tem instrumentos para poder enfrentar essa doença que é a corrupção no setor público brasileiro. O Brasil dá um passo, que não talvez seja aquele passo do tamanho que nós queríamos, mas um passo possível, seguro, né, com um grande acordo, com unanimidade, né, que a gente espera que isso replique no plenário e esse possa também ser votado lá.
E a gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde e tem outras informações. Olá, Dini, boa noite. A gente viu aí que os deputados aprovaram o texto principal dessas propostas contra a corrupção, mas os deputados continuam reunidos na comissão especial, né? Isso mesmo, Jaciane. Boa noite a você, boa noite a todos. Os deputados continuam reunidos na comissão especial que analisa, então, as medidas contra a corrupção e não há horário para terminar a sessão lá, viu? O texto principal foi votado e foi aprovado por unanimidade, como mostrou a reportagem há pouco, mas os deputados ainda analisam 3 destaques feitos pelo PT. O partido pediu para que 3 trechos desse texto principal fossem votados separadamente porque não há acordo sobre eles. Então, apenas depois de ser votado todo esse texto e todos os 3 destaques é que o texto então vai estar disponível para ser votado aqui no plenário. Vale a gente destacar, viu, Jaciane, que ao longo de todo esse dia, do dia de hoje, na verdade de ontem, né, porque a gente já passou da meia-noite, o plenário estava aberto, estava tendo sessão, só que acabou que não aconteceu nenhuma votação. Estava até prevista a votação daquele projeto que altera os benefícios previdenciários, como auxílio reclusão e aposentadoria por invalidez e auxílio doença. No entanto, esse projeto acabou não sendo colocado na ordem do dia para permitir que houvesse alguma votação lá na comissão especial. É até interessante a gente explicar direitinho para quem está acompanhando a gente como é que funciona isso. É uma regra redimental, uma regra de funcionamento aqui da Câmara, mas que precisa ser respeitada, né? Quando abre uma votação, a ordem do dia, que é o período de votação aqui na sessão do plenário, é impossível que aconteça qualquer outro tipo de votação nas comissões da Casa. Por isso, então, o plenário não abriu esse período hoje, essa fase da ordem do dia, não colocou nenhuma matéria para ser votada, para permitir que a votação das medidas contra a corrupção acontecessem lá na comissão especial. Enquanto isso, os deputados ficaram aqui debatendo, inclusive, possibilidades da hora que o texto poderia chegar aqui, porque havia uma expectativa de o texto das medidas contra a corrupção viessem para o plenário ainda hoje, só que acabou não acontecendo. O primeiro secretário da Câmara, o deputado Beto Mansur, encerrou agora há pouco a sessão com um pouco mais de 10 horas de duração apenas de debates e convocando para amanhã de manhã com a mesma pauta, ou seja, votar a mudança dos benefícios previdenciários, mas ressaltando que a matéria é sobre a mesa, ou seja, pode ser sim que é esse texto que faz as medidas contra a corrupção possa ser votado já amanhã no plenário da Câmara. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. O Conselho de Ética da Câmara arquivou nesta quarta-feira 2 processos por quebra de decoro parlamentar. Foram absolvidos os deputados Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, e Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. A denúncia contra Bessa apurou acusações do deputado ao Partido dos Trabalhadores. Já o processo de Jean Willis foi motivado por uma mensagem do deputado no Facebook, considerada ofensiva por integrantes do PSC. Ainda nesta quarta-feira, o Conselho de Ética instaurou um novo processo contra o deputado Laerte Bessa e ouviu testemunhas de defesa do deputado Jean Willis em um segundo processo contra ele. Vamos entender melhor na reportagem. O Conselho de Ética absolveu 2 deputados. Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, foi absolvido em um processo movido pelo PSC. Ele foi denunciado porque publicou uma mensagem no Facebook em que atribuiu o massacre numa boate gay nos Estados Unidos à pregação de políticos e líderes religiosos. Já Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, foi absolvido no processo movido pelo PT por causa de um discurso em que acusou de corruptos o partido e os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Mas os deputados ainda respondem a outros processos. Na mesma reunião, o Conselho de Ética abriu nova ação contra Laerte Bessa. Desta vez, ele é acusado pelo PSB de caluniar o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Já no caso de Jean Willis, foram ouvidas as testemunhas de defesa na ação movida pela mesa diretora, por ele ter cuspido na direção do deputado Jair Bolsonaro. O episódio foi durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Alguns deputados
deputados justificaram que foi uma reação emocional de Jean Willis por causa de insultos homofóbicos de Bolsonaro. Já outros deputados pediram o arquivamento do caso. O arquivamento desse processo seria o ideal, até porque altercações, agressões, seja verbal ou física, acontecem em todo o parlamento do mundo. Todo o parlamento do mundo. E aqui acontece sempre. Então nós teremos aqui uma pilha de processos, onde estaríamos aqui o tempo todo discutindo processo de falta de decoro parlamentar. Então eu peço o arquivamento, até porque se Jean Willis tem a postura que tem, é porque ele foi eleito daquela forma e defende a forma para a qual foi eleito. Mas o relator, deputado Ricardo Izar, disse que o processo precisa continuar. Ele vai ouvir o acusado, o deputado Jean Willis, para decidir que providências vai pedir no seu parecer. É obrigação do Conselho de Ética, eu fui designado relator, para que seja aberta a representação. A representação ela veio da mesa diretora, não cabe a gente fazer um relatório preliminar de se dar sequência ou não ao processo. Ele tem que continuar porque vem da mesa diretora. A gente tem que cumprir o prazo aí dos 30 dias para concluir o processo, elaborar um relatório e colocar esse relatório para ser votado. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou de audiência pública nesta quarta-feira aqui na Câmara e defendeu a medida provisória que reforma o ensino médio. Veja como foi. O ministro Mendonça Filho foi muito questionado por parlamentares da oposição ao governo Michel Temer. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, reclamou do fato de a reforma do ensino médio ter sido enviada ao Congresso em forma de medida provisória e não de projeto de lei, que permite uma maior discussão. Vossa Excelência precisa, do meu ponto de vista, explicar se não está propondo aqui uma reforma conservadora em todos os sentidos, que separa a visão humanística da formação técnica. Hoje, Vossas Excelências estão impondo esta medida provisória sem diálogo com os professores e alunos, questioná-lo sobre a PEC 241, atual 55, que retira recursos para a educação brasileira de forma significativa. A resposta do ministro foi negar a afirmação dos cortes na educação, que, segundo Mendonça Filho, não perderá um centavo sequer. Quero, inclusive, destacar que o nosso orçamento para o próximo ano cresceu, ao contrário do que se propagou com relação à PEC 241. Ele saiu de 129 bilhões para 139 bilhões de reais em números redondos. 138, alguma coisa mais, quase 139 bilhões de reais. Mendonça Filho também defendeu a urgência da reforma, justificando a edição de uma medida provisória. Tentamos votar urgência aqui nessa casa e não foi possível, porque as matérias econômicas dominam a pauta do Congresso Nacional. Essa é a verdade e a história desse parlamento, independente de quem quer que seja. Pauta social nesta casa sempre é colocada em segundo plano. E a educação tem que ser colocada em primeiro plano. E se tem uma virtude desse governo e da nossa gestão do MEC, é que a gente botou a educação nas primeiras páginas dos jornais. Ao final, permaneceram tanto as ressalvas da oposição à reforma, quanto o apoio da base governista aos argumentos do ministro. Não me respondeu as perguntas de maneira objetiva. Por que fazer por medida provisória a reforma do ensino médio? E não pelo debate que já ocorre aqui nessa casa há 5 anos? Por que cortar 20% das bolsas de iniciação científica? Por que dissolver o sistema de avaliação do ensino médio no Brasil, que inclusive membros da sua equipe participaram antes da construção desse sistema de avaliação? Por que não temos os livros ainda para que os alunos da educação de jovens e adultos do programa EJA possam estudar a partir de janeiro de 2017? Não respondeu nada, porque não tem consistência para gerir o Ministério da Educação. Ministro competente, seguro, mostrou realmente a evolução, apesar de pouco tempo. Houve já crescimento, inclusive, na questão de recursos, regularizou muitos programas que estavam sem pagamento, inseguros. O governo normatizou e regularizou tudo isso. E falou muito bem sobre a questão também do ensino médio, né, que nós já estamos debatendo, inclusive na comissão especial, né, praticamente 2, 3 audiências por semana. E deixou muito claro aqui da importância dessa mudança e que não é nada daquilo que está sendo plantado, de que está tirando filosofia, artes, não sei o quê, tudo é mentira isso. Sobre a crítica à exigência de apenas notório saber para professores de determinadas disciplinas no novo ensino médio, o ministro disse que este ponto se limita a matérias dos cursos técnicos e profissionalizantes.
5 requerimentos de convocação do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, foram rejeitados nesta quarta-feira pela Comissão de Cultura da Câmara. Antes, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle já havia rejeitado um requerimento de convite ao PMDBista. Os autores das convocações queriam que Gedel prestasse esclarecimentos sobre a denúncia do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, de que o ministro-chefe, por interesse próprio, tentou interferir em uma decisão do IPHAN. O objetivo seria liberar a construção de um prédio na área tombada de Salvador, onde Gedel é proprietário de um apartamento. A Comissão de Cultura também rejeitou 5 requerimentos de audiência pública sobre o mesmo assunto. Veja agora o que deputados governistas e de oposição que integram a Comissão de Cultura disseram sobre o caso. O governo Michel Temer tomou medidas enérgicas, usando o Conselho de Ética do Executivo, coisa que no governo anterior nem se ouvia falar, para apuração devida dos fatos. Nós não estamos aqui querendo jogar para debaixo do tapete nenhum tipo de acusação, ao contrário. O governo está apurando e vale ressaltar que esse Conselho de Ética só tem um membro indicado pelo novo governo Michel Temer e esse membro já se considerou inapto para julgar, ou seja, são só pessoas compostas indicadas pelo governo Dilma, que terá total isenção para investigar se realmente houve ou não tráfico de influência, solicitação por parte do ministro Gedel Vieira Lima. Ninguém substitui a função do Legislativo. Se nós temos uma comissão de ética do Poder Executivo, ela tem que funcionar, os outros poderes têm que funcionar. Mas uma das funções do Poder Legislativo é a fiscalização. Nós temos que fiscalizar as políticas públicas. E tem uma denúncia de corrupção que é nítida, é clara, é absolutamente desnuda, e o Legislativo se cala. Fica caminhando de cabeça baixa, na sua maioria, aos sons dos tambores emanados do Palácio do Planalto. E o presidente da República, o que faz? Foge, que fila a cena para a imprensa e foge, porque não tem como explicar, não tem como defender. E você vai ver depois do intervalo, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional promoveu um seminário para debater a soberania, o desenvolvimento e a inovação tecnológica. E você vai ver também. Deputados se reúnem em comissão geral para debater a situação dos motoristas de Uber. A gente volta já. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta quarta-feira para debater o projeto de lei que dá aos taxistas a exclusividade no transporte individual de passageiros. Em outras palavras, a proposta joga o aplicativo Uber na ilegalidade. Pelo texto, o transporte individual remunerado de passageiros só poderá ser oferecido em veículos que tenham uma caixa luminosa externa com a palavra táxi. Representantes de taxistas que estiveram na comissão geral apoiam o projeto. As famílias do taxista estão sofrendo muito. Então eu vejo a análise desse fato social não só como uma questão meramente jurídica. Não é a instituição táxi versus a instituição Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte remunerado de passageiros, mas sim uma empresa multinacional contra a família brasileira. O que eles querem é acabar com o serviço legalizado, desregulamentar o que está desregulamentado no nosso país, instituir a demanda e a bandalha, para assim produzirem o que nós chamamos de dumping. Praticam hoje o preço mais baixo, para acabar com a concorrência legalizada, para depois, tão somente depois, praticar o preço que eles quiserem, o preço abusivo. O projeto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a lei que regulamenta a profissão de motorista profissional no país e torna ilegais todos os serviços prestados por motoristas privados mediante aplicativos digitais, como o Uber, sujeitando o infrator às penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Esse sistema novo, que já de fato é um fato social, já está presente nas nossas cidades, presente no mundo. Esse é um sistema que fomenta o empreendedorismo. Esse é um sistema que gera oportunidades de trabalho. Esse é um sistema que gera renda.
E esse é um sistema, sobretudo, que beneficia e causa externalidades positivas na cidade. Não apenas a gente tem um sistema que dá mais eficiência à mobilidade urbana, ou seja, a gente tenta transformar os carros, os veículos particulares, que são o fundamento desse sistema privado, de raiz dos problemas, em vetor de solução para questões de mobilidade urbana e de congestionamento nas vias urbanas. O texto ainda obriga o poder público a organizar e fiscalizar todos os prestadores de serviço nessa modalidade de transporte, com base nos requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade. E também cabe ao poder público fixar valores mínimos e máximos das tarifas. A gente precisa controlar esses serviços, a gente precisa estabelecer uma regulamentação mais eficaz para que esse trabalhador que se coloque nesse mercado, seja ele como taxista ou seja ele como um motorista vinculado a uma empresa que presta esse tipo de transporte, que ele seja realmente um trabalhador autônomo e não seja um empregado. E se for um empregado, que ele tenha os seus direitos garantidos. Nós temos que ouvir aqueles que trabalham nos sistemas de aplicativos, o Uber é o mais conhecido, mas outros também que existam precisam ser ouvidos, como precisamos também ouvir aqueles que fazem o sistema de táxi. E reitero que o sistema de táxi é importante para as nossas cidades e precisa ser respeitado. Agora, a discussão de acabar com o Uber, do corporativismo, de olhar como se nós estivéssemos no centro do mundo, nós não estamos. Essa comissão e essa casa, ela tem que considerar, em primeiro lugar, Sua Excelência, o cidadão brasileiro e o usuário. No próximo dia 6 de dezembro, vai ser analisado um pedido de urgência para antecipar a apreciação desse projeto em plenário. Se aprovada, a proposta deve ser votada pelos deputados já no dia 7. Depois segue para o Senado. Todos os projetos de lei que dizem respeito às cidades brasileiras precisam ser analisados pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. O deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, que preside a comissão, anunciou um número recorde de 50 projetos votados pelo colegiado só este ano. Temos aqui projetos que foram discutidos da maior importância, né? Projetos que buscam, inclusive, novos conceitos de financiamento para a expansão do serviço de saneamento básico. Estamos ainda marcado para esse ano aqui a presença da presidente do BNDES para fazer uma audiência pública sobre esse tema, fontes de financiamento para expandir saneamento básico para todos os brasileiros, que esse é um desses chamados direito à cidade. Estamos discutindo e revisando os conceitos do novo programa Minha Casa Minha Vida. Temos uma nova modelagem. Nós estamos, nesse momento, fazendo aqui uma audiência pública com a presença da Secretária Nacional de Habitação para discutir esses novos conceitos, o sistema de financiamento. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara realizou um seminário para debater a soberania, o desenvolvimento e a inovação tecnológica. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou da abertura dos trabalhos. Ele defendeu mudanças na lei e mais recursos para a pasta. Na abertura do seminário, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional ressaltou a importância de se conseguir fazer um debate aqui na Câmara envolvendo a inteligência das áreas civil e militar. Ele também falou sobre a importância de um orçamento minimamente suficiente para o trabalho das Forças Armadas. Nós sabemos que o orçamento público, o orçamento federal, é definido aqui no Congresso Nacional e cabe aos parlamentares que têm a noção e têm a responsabilidade de que as Forças Armadas têm que ser prestigiadas e valorizadas, brigar, lutar no orçamento para que elas tenham as condições de desempenhar o papel tão importante que elas têm aqui no nosso país. O deputado, que pediu a realização do seminário, lembrou que a área da defesa ainda é pouco debatida no país e que é preciso olhar com mais atenção para as nossas fronteiras se quisermos cuidar da nossa soberania. O nosso papel aqui é exatamente trazer esse debate
debate aqui para dentro do parlamento, avançar em questões estratégicas do país, como por exemplo os grandes programas de defesa da Amazônia Azul, né, que é o nosso oceano, e da Amazônia propriamente dita, que é toda a imensidão que nós temos no norte do país. O ministro Raul Jungmann reforçou que a defesa é uma política de Estado e que deve ser preservada independentemente do partido que esteja no poder. Quando o assunto é orçamento, ele reconheceu que são tempos difíceis para todas as áreas, mas que essa é uma oportunidade para ousar e criar novas soluções. Ele acredita que será possível aumentar o orçamento previsto para a defesa em 2017 e já trabalha com a necessidade de mudanças na lei para reforçar a indústria da área. Em breve nós estaremos também mandando alterações na Lei 12.528, que é aquela que regula exatamente, faz a regulação, não é, dos incentivos para a base industrial de defesa, que eu diria é simplesmente essencial para que a gente possa ampliar este setor, que emprega diretamente 30 mil pessoas, indiretamente 120 mil pessoas e que tem um PIB de mais de 200 bilhões de reais. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara discutiu a violência contra jornalistas no Brasil. Esse e outros assuntos movimentaram a Câmara nesta quarta-feira. O mapa do Ensino Superior 2016 foi apresentado à Comissão de Educação da Câmara. A pesquisa é do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior e oferece um apanhado do setor ao longo dos últimos 14 anos. O diretor executivo da entidade, Rodrigo Capelato, defendeu o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para expandir o ensino superior. Representantes do movimento negro denunciaram na Câmara abusos do Ministério Público e da Justiça no episódio conhecido como Caso Gracinha. Maria das Graças de Jesus, a Gracinha, é quilombola da comunidade Toca de Santa Cruz, em Santa Catarina. Ela perdeu a guarda das 2 filhas há 2 anos em um processo polêmico, denunciado nesta quarta-feira à Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Deputados podem recorrer ao Conselho Nacional de Justiça contra o caso. A Comissão de Defesa do Consumidor discutiu o projeto de lei que trata da prevenção do superendividamento. Participaram do debate representantes do Ministério da Justiça e da Federação Brasileira dos Bancos. Alguns convidados defenderam a aprovação do projeto e destacaram que é preciso fortalecer a economia para evitar o endividamento das famílias. Cerca de 400 índios tentaram invadir a Câmara nesta quarta-feira, mas foram impedidos pela Polícia Legislativa e pela Polícia Militar. Os índios protestam contra a PEC do teto dos gastos públicos, contra a proposta que transfere para o Congresso a palavra final na demarcação das terras indígenas e contra mudanças nas regras do seguro-defeso. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com a participação da Comissão de Cultura, promoveu audiência pública para discutir a violência contra jornalistas. Segundo a ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, só no ano passado, 205 profissionais da imprensa sofreram algum tipo de violência no exercício da profissão. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. E você fica agora com a reunião da Comissão Especial que vota aí o projeto sobre as medidas, o pacote de medidas contra a corrupção. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. No tempo que estamos vivendo, com a corrupção generalizada e espalhada. Só coloca o TP aí no ponto. Só coloca volta só o TP um pouquinho. Vamos lá? Ah, tá.
Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Ah, gente, peraí. Não tem nem amanhã, porque já é hoje. É só dar o tchau. Vamos de novo? Nem sei se esse jornal vai reprisar, né? Vamos lá. Eu não devia nem ter falado voltar amanhã no outro. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. Tchau!